Beleza. A próxima parte aqui que a gente vai falar é de módulos, tá? Geralmente a gente usa quando a gente vai desenvolver, a gente tem separação de arquivos, né? A gente desenvolve um pouco no arquivo e aí a gente quer usar aquelas funções em outro arquivo. É bastante comum quando a gente está fazendo desenvolvimento em back-end, né? Para Node, por exemplo. Você importa várias bibliotecas que outras pessoas desenvolveram que são úteis para o seu projeto e o único meio de ter acesso a elas é fazendo o import do que os caras exportaram nos arquivos dele, ou seja, o que os caras tornaram público, o que eles disponibilizaram nos arquivos deles. Então, a gente pode criar os nossos próprios módulos, nossos próprios arquivos e exportá-los, e a gente consegue ter acesso nele em outros arquivos JS através da cláusula de import, que é nova aí no S6. Como é que funciona esse cara? O import, ele tem os wildcard da vida, você consegue importar nomes, explicitamente assim, ou consegue definir aqui um objeto falando quais são as funções ou constantes ou valores que tem que ser importados especificamente de algum arquivo. Então a cláusula geralmente é import algum identificador aqui, ou esse wildcard aqui que significa importar tudo, opcionalmente algum alias que você vai usar, from, e aí você coloca como string o caminho para acessar o seu arquivo sem a extensão JS. Nesse caso eu estou acessando libs, math constants e math functions aqui dentro. O primeiro capítulo lá sobre módulos, ele fala sobre a possibilidade de você ter value export e value import, que são esses primeiros caras aqui. Então vamos lá. O primeiro cara aqui que eu estou usando, que é esse wildcard, ele significa import tudo que tiver aqui dentro, e tudo que tiver aqui dentro você vai colocar num objeto chamado constantes. Então, para eu acessar o conteúdo que foi exportado aqui, eu vou acessar constantes ponto que foi exportado. Então vamos abrir aqui o math.constants. Vocês podem ver aqui ó, que eu deixei ó, o const.py e o const.e com os valores deles matemáticos e eu coloquei o export na frente. A partir do momento que eu coloquei esse export, significa que eu vou ter acesso a esses caras de maneira externa. E para fazer import deles, eu posso usar essa primeira opção aqui, que é o wildcard. Uma vez que eu usei esse cara e falei que ele para ter acesso nele, eu vou usar esse objeto com constants, eu vou ter que fazer constants ponto o nome que foi exportado naquele arquivo para poder ter acesso. Então, nesse caso aqui do primeiro exemplo, eu chamei uma função de soma passando constants.py e outro constants.py. Então, isso aí dá a soma de 2 pis. Aí, beleza, mas de onde está vindo esse sum aqui, né? Essa soma? Essa soma, ela está vindo de um outro arquivo chamado mathfunctions. Vamos abrir ele aqui. Nesse arquivo de mathfunctions, eu fiz um processo um pouquinho diferente. Eu criei minhas 4 funções matemáticas de operações básicas, de soma, subtração, multiplicação e divisão. E no final, eu exportei elas. Eu falei, exporte para mim tudo isso daqui. Essa é a sintaxe para exportar várias funções ao mesmo tempo, ou vários valores, né? Pode ser constantes também, não necessariamente funções. Exporte para mim tudo que eu defini ali em cima, que é sum, subtract, multiply, divide. Então, a partir desse momento, se eu não quisesse, por exemplo, exportar o divide, ele fosse alguma função interna, eu podia exportar só assim. Aí lá de fora não teria como importar esse divide. Mas no caso eu quero exportar todos, eu fiz desse jeito. Aqui dentro eu também tenho a opção de, em vez de importar tudo, eu importo só o que eu vou utilizar. No caso, como eu usei apenas a função de soma e a função de multiplicação, elas foram as 2 funções que eu vim aqui e importei. Então isso é interessante também, que você só importa os símbolos, né? Os valores que realmente te interessam. Não vai importar Deus e o mundo aqui para dentro de cada import que você está fazendo aqui, sendo que você vai utilizar só meia dúzia de coisas.
Fica bem mais simples mesmo. Então aqui dentro eu importei o sum e o multiply e eu fiz uma utilização parecida aqui, né? No exemplo de baixo eu usei o multiply, passando uma constante, 10, e passando a constante definida lá no arquivo mathconstants, que é esse constants.py. Vamos ver o que isso retorna para mim. Vou chamar essa função aqui, ó, value export import. Aí vocês podem ver aqui, ó, o mathfunctions.foo não existe. Então, fala, putz, e aí, o que eu faço? Você pode vir aqui e criar a sua função normalmente. Então, eu vou criar aqui uma função foo, que é simples, ela vai retornar foo. Ele já deu live reload aqui. E aí, ele não reconheceu o foo como uma função. Por quê? Porque eu não exportei ela aqui. Vou lá e exporto o foo. Aí, me carregou de novo. E aí, ele reconheceu o foo. Isso aí fica igual o conceito de Java lá, né? Privado e público, né? Quando você não coloca isso. Fica privado, exatamente. Quando você coloca, ele fica público, você consegue acessar. É porque você não vai exportar todos os símbolos que você definir aqui, né? Você vai exportar só aqueles que realmente interessam, né? O que você precisa expor. A sua API, vamos dizer assim. Antes tinha que fazer com IF, essas coisas aí. Tem um monte de jeito, né, cara? De você fazer... Tem. Se você separar, tentar fazer algo parecido com público e privado ali, né? Uhum. Já vi muita gente criando um super objeto aqui, aí no final ele dá um return só das funções que interessam ele. Isso, esse é um pattern, né? Uhum. Mas tem uns outros. Mas é melhor assim ficou bem mais... Eu também achei, cara. Eu achei bem legal, assim. Faço o que eu quero, beleza, aí no final eu defino o que eu preciso exportar ali. Usar o Spring Operator também, né, cara? Muito louco. Uhum. Beleza, então eu tô fazendo o import desses dois arquivos aqui, ó. Deixa eu tirar essa função full aqui, que ela já não é mais válida, né? Se a gente for voltar aqui. Lembrando que foi você que criou esses arquivos, né? Não é do JavaScript, né? Não, fui eu que criei mesmo, especialmente para esses exemplos. Senão o pessoal vai pensar que é do Java, não é JavaScript, né? Não, esses math functions e math constants foi eu que criei mesmo. Você criou, beleza. Show. Isso é como importar e exportar símbolos dentro aqui dentro do S6, tá? Só complementando, os objetos math e tudo, essas coisas existem nativos, né? Existem. Existem. Você fez a parte, mas existe o objeto, né? Global lá. E às vezes o pessoal vai confundir com math lá. Math.sum aqui, que você acha que pode passar. É math. Alguma coisa, cara. Não. Ele tem as constantes aqui. Ele tem uma porrada de métodos. ABS de menos 123 e 123, por exemplo. Ele tem vários métodos disponíveis, né? Por que eu optei por funções matemáticas? Elas são extremamente simples, né? Meu foco não era nas funções, meu foco era em como utilizar os símbolos exportados e importados. Por isso que eu acabei optando por funções matemáticas. Simples. Sim. Bem lembrado. Pra ficar claro aí. A segunda coisa aqui que eu queria falar dos módulos é como que funciona o esquema de default deles e wildcards. Tá. Esses wildcards aqui, especificamente, sendo usado dentro dos arquivos que vão ser exportados. Eu achei isso bem legal. Vamos lá. Aqui dentro desse libs, eu também criei um arquivo chamado math.js. Esse math.js, o que eu estou fazendo? Eu estou exportando todos os símbolos do math constants, usando export wildcard from math constants. Eu também estou exportando tudo do functions, então é export wildcard from math functions. E por fim, eu também estou usando aqui o novo conceito de default deles para exportar uma função que faz o exp, né? O math.exp de x. Se eu não me engano, é e elevado ao número que você definir aqui. Aí eu estou usando o objeto math que o Ângelo tinha comentado aí.
não quis fazer essa função na mão. Beleza. Como que esse cara está sendo enxergado do lado de fora? Aqui do lado de fora, eu estou importando esse libs.math da seguinte forma. A primeira coisa que eu estou fazendo é atribuindo um nome porque ele exporta como padrão. Por que eu estou fazendo isso? Se vocês verem, eu não defini um nome para essa função aqui. Eu estou falando, export default esse cara. Significa que quando eu for importar meu módulo, o nome que eu for dar no import vai ser o nome que vai ser associado a essa função que eu estou exportando. Então, no meu caso, eu estou exportando essa função aqui como default. No outro lado, quando eu fazer o import desse cara aqui, eu já tenho que atribuir ela atribuir algum alias para ela. Então, eu já atribuí o alias de exp. É muito útil quando você tem um arquivo relativamente pequeno e você quer exportar um único símbolo no final. Então, já dá um export default. Se for uma função simples, já pode pôr assim. E você dá um nome mais objetivo aí para o seu arquivo JS, porque quem for importar já tem ideia do símbolo que está sendo exportado como padrão lá dentro. Outra coisa legal que dá para perceber aqui é que eu meio que centralizei tudo que era de math aqui dentro desse cara. Então eu não preciso importar mais um a um math functions e math constants. Uma vez que eu importar só math.js, eu tenho acesso a todos os símbolos dele porque eu exportei aqui, todos os símbolos deles. Uma vez que todos os símbolos deles estão sendo exportados, eu posso definir só os que me interessam. Nesse caso, eu defini que só o P e o E me interessam do libsmath. Então eu vou ter acesso ao P e o E de maneira isolada. Então se vocês verem aqui no meu segundo exemplo... Oi? Esse exp aqui no caso seria um alias? É obrigatório, é isso? É obrigatório. É obrigatório. Se eu não colocar esse cara aqui, vai dar problema. Não dá problema, né? Quer ver? Eu nunca tinha visto. Se eu não me engano, eu fiz esse teste, cara. Ou ele simplesmente não vai encontrar quando você for chamar também, né? Divide not defined. Você simplesmente não utiliza aquele valor exportado lá. É obrigatório, né? É obrigatório se você quiser usar essa função aqui com algum nome. Porque se você não dá um nome para ela, não tem como você referenciá-la depois. Tem que é anônimo aí, né? Senão não tem como saber o que é. Isso. É isso? Exato, porque como ela é anônima, eu preciso atribuir um nome para poder usar ela. Uhum. Mas é legal porque você pode pegar depois e fazer isso. Sim. Isso que é a ideia, né? Exato. Eu já vi galera exportando classes, por exemplo, assim, export default class e já joga toda a classe lá. Por exemplo. Entendi. É bem útil para exportar símbolos diretamente, assim, sem ficar explicitando um a um aqui. Export default esse cara e quem for importar atribua um nome que quiser para ele e já era. Beleza. O que tá faltando aqui na realidade é esse cara aqui, ó. Vamos voltar aqui. Beleza. Deixa eu tirar esse exp agora. A única coisa que vai aparecer é que exp is not defined quando eu realmente for utilizar ele aqui embaixo. Então realmente vou ter que ir lá e usar o exp. Outra coisa que eu estou fazendo aqui é importando as constantes do libsmath e também importando a função divide. Em vez de importar ela direto do function, eu importei ela do math, porque o math exporta todas as funções do math functions. Só para vocês verem que esse cara realmente está exportando tudo desses dois arquivos de cima. Então, em vez de acessar agora constants.p ou constants.e, eu vou acessar p direto. E se eu tivesse que acessar o e, eu acessaria o e direto também. Então, aqui eu chamei a divisão do exp p com 2. Então, vai fazer e elevado a pi dividido por 2 no final das contas. Então, é bem tranquilo também. Eu até vou começar a usar isso daqui, que eu não sabia que dava para fazer. De criar várias funções, vários pequenos módulos e criar meio que um módulo principal que eu exporto tudo que eu preciso. Nossa, bem interessante isso aí, né, cara? Sim, é útil, né?
Você centraliza todas as coisas num arquivo e você consegue distribuir. Pega só o que interessa, velho. Sim, pode ser que tenha algum desses arquivos aqui que tenha funções que você não quer, né? Eles exportam, mas você não quer expor esses caras. Então você vai lá e exporta só o que você quer deles. Deixa disponível. Bem legal. Então vamos voltar lá pro cara. Eu acho que não sei se eu cliquei nele. Cliquei. Elevado a pi dividido por 2, dá esse número aqui.